Então vamos lá para a questão de número 10 agora, vamos fazer a nossa correção. Mais um item aí falando sobre acentuação gráfica. Vamos lá, questão 10. Prova da FUB 2016 diz o seguinte: a ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Olha aí, uma questão relativamente recente, 2016, pós-acordo ortográfico. E aí ele diz que ideias está em acordo, né? Está em conformidade, ideias. A gente separa a sílaba assim, ó, ideias. Tá lá, separação silábica tranquila. Então, na palavra ideias, realmente, o EI perde o acento. Você se lembra muito bem que eu comentei que o EI, o OI e o EL sempre recebem acento quando estão na sílaba tônica. Porém, a nova ortografia tirou o acento do EI e do OI quando estiverem ali na penúltima sílaba, tá? Então, não se usa mais o acento agudo, está em acordo com a nova ortografia, com as regras vigentes, a questão 10 está certa, tá certo? É o caso também de assembleia, paranoia, tá? Agora, vale a pena não confundir, por exemplo, quando eu falo pastéis, por exemplo. Olha aí, pastéis, pastéis. Haverá ou não haverá o acento mais? Pastéis. Então, só se lembrar, ei, oi, el, tem que ter acento. Ei, psiu, oi, el aqui, tá te chamando, vai colocar acento ou não vai? Você, não, Átila, não tem mais acento não. Cuidado, não haverá o acento quando o ei e o oi caírem na penúltima sílaba. E no caso ele está na última sílaba. E outro detalhe, isso aqui não é regra de monossílabo nem de oxítono, não. A regra aqui que vai levar o acento para pastéis, a regra é a regra dos ditongos abertos tônicos, tá? Ditongos abertos tônicos. Todos os ditongos abertos tônicos recebem acento quando, né, o ei, oi, el, claro, ei, oi, el. Senão eles vão ficar com o som de ei, oi, eu. Tá certo? Ei, oi, eu. Então, para que haja o timbre aberto, esse timbre mais estridente, né? Ei, oi, el recebem acento, tá? Regra dos ditongos abertos tônicos, ei, oi, el. Beleza, vamos então à próxima questão, número 11. Agora sim. O emprego do acento nas palavras ciência, ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Vamos separar a sílaba de ciência. Ciência. Olha isso, ciência. E em transitório nós teríamos transitório. Então, são regras, quais são as regras aplicadas aqui? Ou qual é a regra aplicada nesse caso aqui? Ciência. A sílaba tônica está na última casa, na penúltima ou na antepenúltima? Penúltima. Transitório, sílaba tônica, está na penúltima casa também. Veja aí, a sílaba tônica, penúltima casa. Então, facilmente, a regra das paroxítonas. Você vai acentuar todas as paroxítonas, todas, inclusive as terminadas em ditongo. Você só não vai acentuar as paroxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, tá? Então, são paroxítonas? São paroxítonas. E paroxítonas terminadas em ditongo. São paroxítonas terminadas em ditongo. Tá certo? E diga-se de passagem que esse ditongo é o famoso ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? O ditongo crescente é aquele que é constituído de uma semivogal e depois uma vogal. Uma semivogal e outra vogal, tá? Então veja que o som, ele cresce de fato, a pronúncia se intensifica. Ciência, o A é mais forte que o I. Transitório, o O é mais forte que o I. Então, o I e o U tendem a funcionar como semivogais quando estão junto de uma vogal, tá? Então, esse aqui é o famoso ditongo e ditongo crescente, tá? Só para lembrar, ditongo crescente. Qualquer tipo de ditongo que você encontrar no final de uma paroxítona, você vai ter que colocar o acento agudo, tá? Na paroxítona. Agora, eu quero só chamar a atenção para um detalhe, tá? Vou chamar a atenção para um detalhe. Quando a paroxítona termina em ditongo crescente, há uma outra possibilidade de separação também nesse caso. É comum no português que se fale o seguinte, olha só, se a. Se você olhar no dicionário, você vai ver esses dois pinguinhos aqui, indicando justamente a separação, uma oscilação na separação. Transitório. É possível também na pronúncia
ouvir o seguinte, transitório. Então, nós temos a separação silábica aqui eventual. E se observarmos, nós vamos ver o seguinte, que a palavra pode ser considerada uma proparoxítona. Olha isso, uma proparoxítona. Estou desenhando aqui para você, tranquilo, olha só. Transitório, a mesma coisa, uma proparoxítona. Olha que interessante, proparoxítona. E é o que a gramática chama de proparoxítona eventual ou proparoxítona acidental. Proparoxítona. São proparoxítonas eventuais. Tá? Há quem chame também de pseudoproparoxítona. As proparoxítonas eventuais, elas só acontecem na seguinte situação. Olha só, são paroxítonas, as paroxítonas, terminadas em ditongo crescente. Terminadas em ditongo crescente. Em ditongo crescente. Tá? Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Aí você pode separar como se fosse uma paroxítona eventual. Só que tem um detalhe, isso só acontece na fala. Tá? Na escrita você não vai separar a paroxítona. Isso aqui acontece só na fala. É só na fala que ocorre esse tipo de fenômeno. Na escrita a gente vai realmente escrever da forma como foi separada a primeira ocorrência aqui, ó. Primeira possibilidade, e não a segunda. A segunda só ocorre na fala mesmo, ok? Então, é possível que se considere aqui uma proparoxítona eventual. Daí ele pergunta se é a mesma regra. Quer você considere a regra de paroxítonas terminadas em ditongo, quer você considere a regra de proparoxítonas eventuais, é a mesma regra. Por isso a questão de número 11, ela está corretíssima, tá? E foi uma questão agora, 2013, em PRF. O CESP não entrou nesse mérito, se era uma proparoxítona eventual ou não, mas muitos candidatos que já estudaram esse assunto ficam aí na dúvida. Será que foi a regra? Qual a regra que ele considerou? Mais adiante você vai ver o examinador falando especificamente da proparoxítona eventual. Há um item interessante que foi, a gente garimpou esse item aí, conseguiu achar um item em que o examinador, é raro que ele fale sobre isso, mas ele falou. Tá? Então vamos lá para a próxima questão, número 12. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Ó, de novo, patrimônio, vamos separar a sílaba aqui, ó. Patrimônio. Olha isso. E o outro, polícia, polícia, tá? Agora você observe aí que você tem o bendito ditongo crescente, ditongo crescente. Então a regra de acentuação paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Só de ser ditongo já é tranquilo, já tem que ter acento. Mas eu também posso considerar a regra das proparoxítonas eventuais. É possível que eu considere aqui uma proparoxítona eventual. Tá certo? Então a questão está certíssima, questão 12 correta, sem problema algum, ok? Fácil, 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 beleza? Então, vamos à próxima questão. Número 13. O processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos. A correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento. Ora, se eu tiro o acento de perpétua, o que nós teríamos aqui? Perpetua, do verbo perpetuar. Eu perpetuo, tu perpetuas, ele perpetua. E veja se perpetuar, existe essa palavra, mas veja se ela seria compatível com o texto, se gramaticalmente ficaria correta nessa ocorrência textual. Vejamos, o processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpetua, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos. A busca do ideal da paz perpetua não faria sentido nesse contexto. Tá? Nós teríamos uma palavra fora de contexto, o texto ficaria ilógico, nessa construção seria totalmente incoerente. Seria incoerente, nosso texto se desmantelaria, seria incoerente, tá? Gramaticalmente incoerente, portanto a questão 13 está o quê? Ele fala que seria registrado, seria preservado, a questão 13 é errada,
tá? Questão 13 errada, essa foi fácil, foi tranquila, perpetua. E eu queria até separar a palavra perpetua, só para você observar como é que seria aqui, ó, perpetua. Veja que o U, nesse caso, seria uma vogal mesmo, ele não é semivogal, ele está sozinho na sílaba. E quando o U está sozinho na sílaba, ele é vogal. O I e o U sozinhos na sílaba são vogais. Perpetua, tá? É totalmente diferente do que você teria ali em perpétua. Qual a regra de perpétua, Átila? Boa, qual que é a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Você sabe muito bem, vou separar a sílaba aqui, perpétua. Será que eu poderia dizer que isso aqui é uma proparoxítona eventual, Átila? Pode, termina em ditongo crescente ou ditongo decrescente. Olha lá, o U é semivogal, o Azinho aqui é uma vogal, o som cresce, perpetuar. O A é forte, o A é vogal, então realmente nós temos um ditongo crescente. Pode ser sim uma proparoxítona eventual. Questão 13 errada. Vamos à próxima, número 14. Questão de número 14, está aí, CESP, Defensoria Pública da União, 2016. A questão 14 trouxe o seguinte: presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgão são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica palavras paroxítonas. Facinho, tranquilo, vamos lá. Caráter, vamos separar a sílaba? Como é que você separa aqui? Caráter, 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 paroxítona terminada em R. Você vai colocar acento? Sim, você acentua todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Então é uma paroxítona, beleza, tá valendo. Intransferível, como é que eu acentuo aqui? Intransferível, é uma paroxítona também, é uma paroxítona. Aí você pode falar assim, Átila, mas elas têm terminações diferentes, então são regras diferentes. Não, 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 não. Negativo, é a mesma regra, a regra de paroxítonas. Questão de número 14 está correta, até aqui pelo menos, né? Vamos à próxima aqui, ó. Órgãos, olha isso, órgãos. Como é que eu separo a sílaba? Assim, ó, órgãos. Órgãos. Então isso aqui é uma paroxítona terminada em quê? Estou separando a sílaba aqui para você. A sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona terminada em ditongo, seguido de S, tá? E aí você pode dizer, não, mas então é outra regra. Negativo, é a mesma regra, é uma paroxítona, só que essa aqui terminou em ditongo, tá? Então a questão 14 está certa, mesma regra de acentuação. Agora, se ele dissesse que elas são proparoxítonas eventuais. Aí não, né? Porque para ser proparoxítona eventual, teria que ser paroxítona terminada em ditongo e ditongo crescente, tá? São só proparoxítonas mesmo. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Vamos à próxima questão, número 15. No que se refere às ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação. E agora a gente vai bater nessa tecla rapidinho para ganhar velocidade na resolução dos itens, velocidade de raciocínio. Vamos lá, líquida, proparoxítona. É só você separar a sílaba. Público, separei a sílaba aqui, ó. Sílaba tônica é o pu. Órgãos, já separamos na outra questão. Paroxítona. Episódicas, episódicas. Então nós temos aqui uma proparoxítona, uma paroxítona e mais duas proparoxítonas. A única que destoa dos demais é a palavra órgãos, tá? Essa palavrinha aqui, ela é uma paroxítona, então a questão está errada. Bota aí questão errada, porque órgãos é paroxítona. Tá bem facinho essa aqui, foi tranquilo, a questão 15 está errada. Vamos à próxima, mais uma questão de acentuação gráfica, vamos ver como é que você se sai. Questão número 16, com relação às ideias e às estruturas linguísticas aí do seu texto, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestática e específicos têm a mesma justificativa gramatical. Bioestatística, desculpa, específicos têm a mesma justificativa. Vamos separar as sílabas e você vai ver aqui, ó, bioestatística. Separando a sílaba, vamos ver o que é que vai dar. Bioestatística. Se você contar de trás para frente, você vai ver aqui, ó, estatística. Basta você ver aqui, porque no português o que acontece? A sílaba tônica só pode cair na última, na penúltima ou na antepenúltima. Então aqui nós temos uma proparoxítona, tá? A palavra pode ter quantas sílabas ela tiver, quantas forem as sílabas, mas só pode cair na última, penúltima ou antepenúltima. Proparoxítona, portanto, né? E já em específicos, vamos separar aqui, ó, de trás para frente, específicos, você vai contar específicos. Sílaba tônica aqui é a antepenúltima, também uma proparoxítona. Questão 16 está correta, a mesma justificativa gramatical. Vamos à próxima, questão 17.
Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento em amável e útil. Tá fácil, hein? Cível, paroxítona terminada em L. Amável, também uma paroxítona, você vai contar de trás para frente, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. E na palavra útil, veja aí, na palavra útil, o que acontece? Você tem a sílaba tônica aqui na última, na penúltima, última, penúltima caso, então são paroxítonas e todas elas terminadas em L, tá? Eu quero só ressaltar que não é necessário que haja a mesma terminação. Só o fato de ser paroxítona você já pode colocar na mesma regra, tá bom? Questão 17 correta. Vamos à próxima. Questão 18. Prova do TRF, primeira região, analista. O emprego do acento da palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Olha aí que bacana. Aí chegou a vez do item do qual eu lhe falei ainda há pouco. Duas regras de acentuação distintas. Memória pode ser acentuada ou não pode? Vamos lá. Como é que você vai separar a memória? Você vai separar naturalmente ria. Ou você pode separar eventualmente da seguinte forma: ri-a. Eu vou colocar os dois pinguinhos aqui para você entender os dois pontinhos aqui, que você tem, na verdade, uma separação eventual. Só na fala acontece isso, ok? Então, já sabemos que é a bendita paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha aí, paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? Ditongo crescente. Ditongo crescente. E a última aqui, memória, você vai ter aqui memória, uma proparoxítona eventual. Proparoxítona eventual. A questão, portanto, está certíssima. Proparoxítona aparente, proparoxítona eventual. Questão 18 certa. Tá? Muito bem, vamos à próxima questão, questão número 19. Em relação às estruturas linguísticas e às ideias do texto, e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o item. O emprego do acento gráfico em remédios pode ser justificado com base em duas regras distintas de acentuação. E aí, o que você acha dessa? Prova de 2013, STF, duas regras distintas de acentuação. Ele está falando da proparoxítona eventual, ou chamada também proparoxítona acidental, né? Pseudoproparoxítona. Vamos lá, separando as sílabas, ligeirinho a gente faz isso. Cadê? Vamos lá. Remédios, remédios. Olha aí, ó, remédios. Pode ser uma paroxítona. Paroxítona, com certeza. Opa, aqui, ó, remédios. Remédios. Aí, ditongo crescente? Sim, ditongo crescente aqui no final, ditongozinho crescente. O I semivogal, o O é vogal, ditongo crescente, então a gente pode separar também como remédios. Vamos lá. Eu posso dizer remédios, proparoxítona eventual, tá certo? Fechou então, questão certa, questão certíssima, paroxítona terminada em ditongo, ou proparoxítona acidental, proparoxítona eventual, questão 19, corretíssima. Vamos à próxima questão, número 20, avançando aí os itens. CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011, o STM. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo da questão 20. Aeroportuário é a mesma que justifica o emprego em meteorológica. Vamos separar aqui, ó. Rio. Vou separar aqui ditongo crescente. Beleza, ditongo crescente, olha lá. Pode ser separado de que forma também? Pode ser separado da seguinte forma: proparoxítona eventual. Temos aí a proparoxítona eventual. Então, meteorológica, no entanto, só pode ser o quê? Só pode ser proparoxítona. Se você observar aqui, ó,
meteorológica. Só pode ser proparoxítona. Não há para onde correr. Então aqui você tem dupla possibilidade. Na primeira, de fato, você tem duas regras, mas na segunda só proparoxítona. Então, não é a mesma regra, a questão 20 está errada. Tá? E os examinadores tendem a considerar mais aí a paroxítona terminada em ditongo. Aí você vai dizer, não, Átila, mas e se eu disser que é uma proparoxítona? Tudo bem, proparoxítona eventual, mas meteorológica não é proparoxítona eventual. Ela é proparoxítona legítima mesmo, tá? Então, não há que se dizer que haja a mesma regra de acentuação gráfica, não. Tá certo? Muito cuidado com isso daí, porque você não pode considerar vocábulos distintos, né? É o caso aqui de uma proparoxítona legítima com uma proparoxítona eventual, tá certo? Não é a mesma regra de acentuação. Caso você já estivesse pensando nisso, olha aí, ó. Aqui proparoxítona eventual, ok? Eventual. Opa! O problema é que essa palavra também é uma paroxítona. Ela também é uma paroxítona terminada em ditongo. Então não é a mesma regra, tá certo? Paroxítona em ditongo, finalzinho aqui, tudo bem? Ditongo crescente, questão 20 está errada. Vamos à próxima questão, número 21. As palavras polícia, rodoviária e existência recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Prova agora de 2012 da PRF. Questão certa ou errada? Questão número 21 está certa. Tranquilo, olha lá. Separando a sílaba, você vai ver polícia, paroxítona terminada em ditongo crescente. Paroxítona. Rodoviária, separemos as sílabas. Rodoviária. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Existência. Paroxítona terminada em ditongo crescente. E aí você vai dizer assim, não, Átila, mas vem cá, não pode ser uma proparoxítona eventual, não? Pode ser proparoxítona eventual, todos eles têm ditongo crescente. Porém, o examinador não quis entrar nesse detalhe, ele disse que é paroxítona terminada de tom crescente, a questão está certa. E se ele dissesse são proparoxítonas eventuais, também estaria certo, sem problema algum. Questão 21 está correta. Vamos à próxima questão de número 22. A questão 22 trouxe o seguinte: o emprego do acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Muito cuidado, se você separar a palavra juízo, você vai ver que ela é uma paroxítona. Você vai ver claramente que ela é uma paroxítona. Juízo, paroxítona. Porém, eu disse lá atrás que você não acentua as paroxítonas terminadas em O. Em O, não é isso? E como é que essa palavra tem acento? Então, opa, não é a mesma regra. Extraídos, vamos separar aqui a sílaba de extraídos. Olha lá, extraídos. Também é uma paroxítona, terminada em OS, não era para ter acento. Por que tem acento? Período, vamos ver, opa, voltando aqui, vamos voltar aqui, pronto, período, e aí? Como é que a gente vai fazer a construção? Qual seria a regra determinante para colocarmos o acento gráfico em juízo? Vamos aqui apagar porque é o seguinte, a regra nova agora, hein? Regra dos hiatos. Regra dos hiatos. Primeiro, o que é um hiato? São vogais juntas em sílabas separadas. Vogais que aparecem juntas. Vogais juntas em sílabas separadas. Em sílabas separadas. Sílabas separadas. Na verdade, a palavra hiato significa separação, significa abismo. O hiato é exatamente isso, é um abismo, uma separação, tá? Uma lacuna, um hiato. E aí você vai ver que há uma separação entre as vogais que estão ali, evidentemente, vogais juntas, mas em sílabas separadas. Toda sílaba só pode ter uma vogal. Na palavra hiato, por exemplo, você vai ver um hiato. Separe a sílaba da palavra hiato, você vê I-A-To. Isso aqui é um hiato. São vogais juntas em sílabas separadas. E eu quero lembrar um detalhe. É para quem diz que não, mas o I é sempre semivogal. Negativo. Toda sílaba tem que ter apenas uma vogal. Ela tem que ter uma e apenas uma vogal. Então, aqui eu tenho que ter uma vogal e esse O tem que ser vogal, porque toda sílaba tem que ter o seu apoio e o apoio dela é uma vogal. Então, nós temos vogais juntas em sílabas separadas. O que acontece com a regra dos hiatos?
Na regra de hiato é bem fácil você entender. A gramática diz que acentuam-se os hiatos. Nos hiatos, olha lá, acentuam-se. Vou colocar aqui para você. Nos hiatos, acentuam-se. Acentuam-se. Quais letras? O I, ou, no máximo, você vai acentuar o U, que é a segunda vogal do hiato, tá? O I ou o U. Segunda vogal do hiato, tá certo? Só a segunda vogal. O I ou o U se forem tônicos, ou seja, na sílaba mais forte. Sendo a vogal tônica, a vogal mais forte. Acentuam-se o I ou o U tônicos, tá? Sob que condições? Você só vai acentuar se forem formando ali as duas vogais diferentes, formando um hiato com vogais diferentes, fazendo um par com vogais diferentes, O I ou o U devem estar sozinhos na sílaba, ou, no máximo, com a letra S. No máximo com S. E não pode haver o NH na sílaba posterior, tá certo? Sem o NH na sílaba posterior, tá certo? Na sílaba posterior. Essa é a regra dos hiatos. Poxa, mas é uma regra muito comprida, muito complicada. Vamos aplicar isso aqui. Por que é feita essa colocação do acento? Porque se não houver acento, pode acontecer de esse hiato virar um ditongo. Veja a palavra juízo. Ju-i-zo. Se eu não colocar o acento agudo no i, esse i pode se juntar a esse u e nós teríamos aí um som de um ditongo, juízo. E na verdade não, ele é um som distinto, tá? Ele é uma vogal distinta, há uma separação juízo. Então, para que ele não vire ditongo, a gente coloca o acento agudo aqui, tá certo? Então é necessário que seja usado o acento para distinguir que é um hiato, juízo. E veja a regra acontecendo aqui, você sempre vai acentuar o i ou o u tônicos, ou seja, na vogal mais forte, ali a sílaba mais forte, juízo. Então, se você observar, vamos lá, sílaba mais forte, juízo. Eu acentuo o i ou o u. Com vogais diferentes. Veja que o u é uma vogal diferente do i, tá? São vogais diferentes. O i está sozinho, são vogais diferentes, formando hiato. O i está sozinho na sílaba. Ele poderia estar no máximo com a letra S e não pode haver o NH na sílaba posterior, tá? Então, nos hiatos acentuam-se o i ou o u, com vogais diferentes, sozinhos ou com S, sem o NH, tá? Juízo. Agora, por que juiz não tem acento, Átila? E juiz? Como é que é a história do juiz? Vamos ver aqui com juiz. Ó, atenção para juiz, olha lá. Juiz. É um hiato. É um hiato. É de fato o i aqui forma um hiato. Nós temos duas vogais juntas na palavra, mas em sílabas separadas. Então, acentuam-se o i ou o u. Com vogais diferentes, são vogais diferentes. Nós temos aqui o primeiro quesito cumprido. Vogais diferentes. O i tem que estar sozinho ou no máximo com S. Aqui ele não está sozinho, ele está com Z. Então, juiz não tem acento, tá? Sem o NH na sílaba posterior. Tudo bem que não há NH, não há nenhuma sílaba posterior, mas ele está com Z. Então, juiz não tem acento, tá? Já juíza e juíza. Vamos ver juíza. Ju-i-za. Nós temos aqui um hiato com vogais diferentes. O i está sozinho, tá certo? Poderia estar até com S. E sem o NH na sílaba posterior. Então, juíza tem que ter acento. Juíza tem acento, tá? Átila, como é que é essa história de vogais diferentes? Veja lá, que se você tiver vogais iguais, é o caso, por exemplo, de xiita. Xiita. É um hiato. É um hiato com vogais iguais. Aí já não vai receber acento em xiita. Se você colocar acento aqui, xiita fica errado, tá? Vogais iguais não tem acento, tá bom? Vamos ver um outro caso aqui. Vamos ver o caso de sozinho. Como assim que sozinho ou com S? Por exemplo, em caíste, eu caí, tu caíste. Olha isso, caíste. Eu caí, tu caíste, ele caiu, nós caímos, é o pretérito perfeito do verbo cair. Caíste. Os hiatos I e U vão sempre receber o acento quando estiverem na vogal tônica, na sílaba tônica, caíste. Então temos vogais diferentes, tá? São vogais diferentes. O I está com o S, veja aí, está com S e não há o NH na sílaba posterior. Então, perfeitamente, você vai colocar o acento agudo em caíste, tá certo? Já em caindo, será que caindo vai pegar o acento? Vamos ver aqui, ó, caindo, 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 caindo. Vamos lá. Caindo.
não vai ter acento porque são vogais diferentes. O I forma um hiato de fato, mas ele está com N. Não pode haver aqui o acento agudo, caindo. E o caso do NH, Atila, como é que é essa história do NH? Se você observar, por exemplo, na palavra rainha, rainha, aparecendo o NH na sílaba posterior, você não vai acentuar o hiato, tá? Rainha não tem acento. Se você colocar aí, tira aí, ninguém viu, rainha não tem acento, ok? Vamos lá, outro caso aqui de bainha, fuinha, né? Tainha, você não vai colocar acento agudo, por exemplo, em bainha, bainha, tá certo? Bainha não tem acento por causa justamente do bendito NH. Tá lá, olha lá, o NH, ele elimina a possibilidade de acento agudo no I, ok? Então, para você guardar fácil aqui, eu vou tentar fazer aqui uma paródia, né, para ficar na sua memória como se fosse um chiclete, a regra dos hiatos. Aquela música do Meu Lanchinho, você já ouviu com certeza? Meu lanchinho, né? Vou comer. Quem teve infância já ouviu essa música. Então, olha só, eu vou colocar aqui, você não precisa cantar, vai ficar na sua memória. Ora, a publicidade já faz isso, né? Ela incute na nossa memória aí várias propagandas e tal, a gente fica com aquilo na cabeça, que são os famosos jingles, né? Então vou fazer isso para você também. Vou colocar na sua memória agora essa informação. Nos hiatos acentuam-se o I, O, U. Vamos botar um bis aqui, né? O I, O, U, com vogais diferentes, sozinhos ou com S, sem o NH, sem o NH. Beleza? Vou botar um bis aqui também. Desse último versinho, tranquilo. Então, juízo, com vogais diferentes, beleza. O I, sozinho ou com S, sem o NH, beleza? Você tem que colocar o acento, tá? Agora, um detalhezinho aqui, um detalhezinho. Por exemplo, quando eu falo aqui, por exemplo, vamos lá, um outro exemplo, o último para a gente terminar. Saara, o deserto do Saara, Saara. Saara. Por que Saara não tem acento? Primeiro, já começa que eu só posso acentuar nos hiatos, acentuam-se o I ou o. Olha só, o A não faz parte da regra dos hiatos. Com vogais diferentes, já começou ruim porque são vogais iguais, então Saara não vai ter acento, tá? Xiita não tem acento, Saara não tem acento, tá? E muito cuidado também, por exemplo, nós temos apenas uma exceção aqui, ó. Olha a exceção, muito cuidado, atenção. Exceção. Uma exceção aqui, ó. A exceção é a seguinte, com seriíssimo, o superlativo, né, de sério, seriíssimo. Por que vai ter acento, Átila? Se é um hiato com vogais iguais. Seriíssimo, eu quero falar sério, vou falar seriíssimo com você. Ora, na hora da separação silábica fica nítido aqui o seguinte, Ora, que palavra seria essa? Sílaba tônica está na antepenúltima. Isso aqui é uma proparoxítona. E como todas as proparoxítonas são acentuadas, o acento aqui deve ser colocado, né? Proparoxítona. Isso, proparoxítona. Então, muito cuidado com a palavrinha seriíssimo, tá? Proparoxítona vai receber o acento. Ah, mas é o hiato com vogais iguais. A regra da proparoxítona se sobrepõe a todas as demais. É uma regra básica, tá? E ela vai se sobrepor às demais. Isso aí não há dúvida aí, tudo bem? E cuidado que o pessoal anda falando seríssimo, na verdade é seriíssimo, tá certo? Seríssimo, essa exceção aí vale a pena você ressaltar. Por fim, voltando então, juízo extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação. Olha isso, juízo, extraídos e período. Só que período não, período é proparoxítona, né? Período é proparoxítona. Vamos separar a sílaba aqui, ó. Período. Olha lá, não é a mesma regra não, a questão está errada, tá certo? Mas já fica aí o recado dos hiatos, como é que você vai acentuar os hiatos, tudo bem? Daqui para frente a gente vai ver mais regrinhas sobre hiatos, então fique esperto. Vamos lá para a próxima questão. No entanto, nós vamos finalizar esse bloco. E aí, na próximo bloco, a gente vai, na próxima pegada, a gente vai trabalhar mais regrinhas de acentuação e já vamos entrar também aí com a parte do hífen. Próximo bloco já aquecendo aí as canetas para copiar as regrinhas do hífen, muitas regrinhas do hífen, e a sua banca cobra isso com bastante propriedade. Até lá, a gente se vê no próximo bloco. Tchau, tchau.